Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Aí, estamos de volta, Rafael47 aqui, em mais uma Forja Responde, com mais uma pergunta de padrinho. O que deve ser discutido na sessão 0? E para poder bater esse papo comigo, está o mestre Conrado, mais uma vez. Fala, Conrado, como é que você tá? Se apresente de novo pra turma. E aí, galera, meu nome é Conrado, sessão 0 aí, é a base aí para ter um jogo bom. E a pergunta foi criada pelo nosso padrinho, Alisson. Fala, Alisson, como é que você tá? Na medida do possível, né? Fazer essa pergunta para quem mora no sul. Fala, pessoal, beleza? Alisson Esturza falando, gaúcho, como o Rafa já bem introduziu ali. Jogador e mestre de RPG no momento em pausa, né? Em pausa... A pergunta surgiu justamente para tentar... Em pausa, mas estou jogando e nem mestrando no momento, né? Faz aí okay, uns 6, 7 em pausa do RPG, mas não... Em pausa do RPG, exatamente. Tá. E aí a pergunta que eu trouxe é justamente para evitar que aconteça com outras pessoas, também o que aconteceu em 2 mesas minhas, basicamente. Ah, vou querer saber, uma então. Uma aí como jogador e uma como mestre. Beleza, então você vai contar o que aconteceu, a gente vai discutir aqui, beleza? Beleza. Mas antes, recados importantes. 2, um deles eu vou repetir e o outro está em aberto, pode ser trocado. Nós temos aqui uma mesa de aluguel com o mestre Conrado, que está rolando a Maldição de Strahd Reloaded. Já temos 4 jogadores na mesa, mas tem espaço para mais 2 jogadores. Se você quiser participar, se você quiser entrar, tá ocorrendo 2 sextas-feiras no mês, R$ 130 por jogador. Se você quiser acessar o WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas, perguntar, conhecer o mestre, conhecer os jogadores, bit.ly, com Y, LY, /mesa-2-MDS de Maldição de Strahd, -2x-sextas. Se você estiver vendo o vídeo, tem um código QR na tela, só apontar seu celular, entrar e conversar. Não tem compromisso financeiro entrar no WhatsApp, só para jogar. Então, pode entrar à vontade, conhecer a galera. Se não gostar, se precisar sair, sai sem problema nenhum. Fechou? Conrado, algum comentário sobre a sua mesa aí, dessa mesa que tá rolando? Quer fazer alguma observação? Bom, minha observação é que se você quiser jogar, se você quiser ver como é a mesa, o primeiro episódio tá lá no canal do RPG Next, né? Da mesa número 2. Então, se você quiser acompanhar como será o seu início na mesa e o que você pode esperar, vai lá dar uma olhada lá que você vai ver que vale a pena o investimento. Muito bom. Boa lembrança. Todos os jogadores e o mestre também, né? Não posso falar mal de mim mesmo. Boa lembrança. A partida da mesa 2 também está sendo transmitida ao vivo no canal do RPG Next. Então, essa coisa do tipo, eu queria testar. Pô, entra, veja, se quiser ver. Inclusive, não tem nenhum problema você ver as partidas que já foram jogadas, porque você não jogou e você vai entrar e você já tá atualizado do que tá acontecendo. Então não tem problema nenhum. Você pode ver como é que o mestre narra, como ele conduz a partida, como é que são os outros jogadores, e você pode fazer essa escolha de entrar ou não já vendo os vídeos no canal do RPG Next. Mesa 2. E é claro que se você quiser se tornar padrinho e fazer perguntas assim como o Alisson e virar um programa aqui e participar, você pode se tornar um padrinho através do apoia-se/RPG Next. E eu quero trazer aqui alguns comentários de forjas passadas que ocorreram. O Breno Bayard, ele escreveu assim: não sei o quanto vão entrar nesse assunto, mas sobre premiar XP para as pessoas que interpretaram bem ou não fizeram coisas legais. Porque a gente fez uma forja sobre a questão de dar XP para os personagens, para os jogadores, né? Para os personagens evoluírem e os jogadores evoluem. Ele falou que ele evita esse tipo de coisa, né? Porque pode parecer um tipo de incentivo ruim, e eu concordo, né? Dar XP para incentivar quem tá interpretando bem e fazendo coisas legais, o tiro pode sair pela culatra, né? Então, também concordo com ele nesse comentário, que não pode parecer ser algo de incentivo, mas pode dar errado. E eu concordo. Tem gente que não gosta muito de interpretar e ele vai ser punido por isso, né? Então, acho que não vale a pena. O Rubens Matheus Padovese Arquimago também escreveu assim que ele gostou muito das dicas de como nem tudo precisar ser jogado e a distribuição de nível em vez de XP. Eu não confio na minha memória não, mas sou como o Vinícius, que participou,
lembro de quase de coisas não nerds. A gente tava discutindo sobre essa questão do mestre, né? De gravar e anotar as coisas. Então tá aqui o comentário do Rubens. E por fim, o Márcio Neves. Muito bom esse episódio. Saiba que isso ajuda, pois me dá um norte ao montar uma one-shot. Foi o episódio sobre one-shot. Obrigado ao RPG Next e convidados. É isso. Tá aí os comentários bacanas. Se você quiser comentar, deixa o comentário que a gente traz aqui pra ler na próxima transmissão da Forja Responde. Não se esqueça de deixar o seu like se estiver gostando. E vamos entrar no assunto. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/RPGnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/RPGnext. Começando com a pauta. Primeiramente, o que é a sessão 0, um resuminho da pauta. A gente vai fazer uma explicação rápida sobre a importância da sessão 0. Na verdade, eu vou deixar pro mestre Conrado fazer isso, porque é mestre em fazer isso. E depois a gente entra nos assuntos de uma sessão 0, que podem envolver aqui o estilo e tom da campanha, regras da casa, expectativas e compromissos e outros assuntos que surgirem, certinho? Vamos lá então, Conrado, sessão 0. Você tem uma definição e a importância dela pra gente? Bom, a palavra que eu sempre dou para as minhas sessões zeros é a sessão do esclarecimento, né? Do conhecimento, de como que a gente vai se conhecer e vai entender tanto os limites da campanha, né? Como que você vai esperar na campanha. Eu tenho toda uma lista que eu faço em todas as minhas sessões zeros e varia desde falar o que é a campanha em si. Cada campanha eu defino ela de uma certa maneira, cada uma tem as suas especificações, né? Outra coisa que eu deixo muito claro também são os limites que uma pessoa tem com a outra, correto? Às vezes é chato falar, mas muitas vezes a gente pega jogadores e às vezes mestres até, que não combina tanto com a gente, né? Ou que tem uma maneira de lidar assim que não casa muito com o que a gente está buscando ali no jogo, né? Então, acaba que nessa sessão 0 a gente esclarece todas essas nuances que podem acontecer, né? Pelo menos é o que eu faço. Uma coisa que muita gente faz também é criação de personagem na sessão 0. Eu fazia isso antes, agora eu já não faço mais, eu deixo para o personagem já estar criado, né? É muito tempo, né, que toma. Ainda mais com várias pessoas criando o personagem ao mesmo tempo ali na sessão 0. Acaba que a grande parte da sessão 0, que você quer que tenha um impacto grande, que seja um pouco mais curta, talvez no máximo 1 hora ali, para definir bem o que vai ser o futuro da campanha, acaba não tendo realmente essa função. Vira só uma sessão de criação de personagem, né? Então eu tendo agora a criar antes e chegar lá e esclarecer tudo que tem para ser esclarecido na sessão 0. Antes do início, claro, né? Não, legal. Eu concordo, é isso aí. E acho que uma coisa que vale a pena adicionar é que para uma campanha, que é uma sucessão de aventuras que vai durar bastante tempo, essa sessão 0 ela pode acabar gastando, consumindo bastante tempo, justamente porque tem bastante coisa que pode acontecer e o tempo vai ser longo. Às vezes uma one shot com uma aventura curta, isso é meio que falado em poucos minutos, não dá, então a gente não considera uma sessão 0, mas a gente meio que passa essa informação bem por cima e bem rápido, né? Não, beleza, então... Uma ideia que acontece muito, eu acho, na hora da sessão 0, é um receio de não falar tudo que tem que ser falado, e não só isso. Uma coisa que acontece muito nos meus jogos é que essa sessão 0, ela volta. Quando eu vejo que existe a necessidade de trazer de volta as coisas que foram tratadas na sessão 0, eu não vejo problema nenhum em chamar o pessoal e falar, gente, a gente precisa conversar de novo, talvez aí o jeito que a gente tá levando, talvez vocês não tenham realmente entendido muito bem o que foi dito na sessão 0, então você só reafirma a sua sessão 0. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu chegar e falar, gente, a gente conversou sobre isso, tal, vocês lembram? Reforça, e às vezes isso ajuda a pessoa entender que realmente é desse jeito que vai ser tocada a aventura, né? Então a sessão 0 também não precisa acontecer só no início, ela pode voltar. Ah, legal. Fazer uma sessão 01, 02, 03. Exatamente.
000000000, vai indo. Você precisa, faz. É melhor, é sempre o melhor a comunicação, né? Resolver os problemas que podem Sessão ocorrer aí antes, né? lavando roupa suja. Exatamente. Uma das funções da sessão 0 aí. Legal, Quase legal. isso, quase isso. Essa questão que o mestre Conrado trouxe agora, tanto a questão de às vezes a pessoa não se sentir à vontade de falar no primeiro momento, quanto às vezes a pessoa também não sabe o que falar, porque na cabeça dela, eventualmente ela pode nunca ter jogado RPG e não sabe a profundidade que o jogo pode atingir. E aí, às vezes, o cara pergunta, tem algum assunto ali que é delicado pra ti e tal, a pessoa fala, não tenho nada, né, não tem nenhum tipo de restrição. Mas quando a situação chega de fato, aí é que a gente vê que a pessoa, na verdade, só não lembrava, ou naquele momento não surgiu nada na cabeça pra falar, entende? E Alisson, você disse que você já mestrou, você também é mestre, logo você também deve fazer sessão 0. Você tem alguma Certamente. definição pra você, o que é importante pra você na sessão 0? Eu acho que o Conrado alinhou, falou tudo que, enfim, tudo que eu penso também. A questão é tentar alinhar qual é a finalidade da campanha, o tópico, né, do que a campanha vai tratar. Alinhar de, por exemplo, eu quero uma campanha mais acelerada porque a gente vai jogar 1 ou 2 sessões, ou não, vai ser uma campanha mais longa que o pessoal tem tempo para interpretar, para desenvolver personagem, ou já chega mais pronto. Eu também não costumo usar a sessão 0 para fazer personagens, justamente por essa mesma ideia de eu já consegui fazer uma sessão 0 e tratei tudo que tinha que tratar e depois saímos jogando. Mas desenvolver ficha eu costumo já vir pronta, a gente só revisa na primeira sessão de jogo de fato e depois segue o baile. Também não costumo puxar isso na sessão 0, não é minha praxe. Não, tá. Bom, isso leva então ao segundo tópico, porque não tem como falar da importância da sessão 0 sem comentar sobre os assuntos dela, né? Então a gente tem aqui o primeiro tópico, que é definindo um estilo e o tom da campanha. E aí eu vou deixar o Conrado dar algum exemplo, e aí depois, Alisson, você também pode trazer algum exemplo ou algum pepino, se você teve pepino nessa parte de definir estilo e tom de campanha. Mas na sua experiência na hora de definir tom ou estilo da campanha, Conrado, uma conversa basta na sessão 0? O pessoal aceita de boa, você impõe, ou é uma coisa que os jogadores definem e o mestre fala assim, então tá, então vocês vão querer assim, eu vou seguir dessa forma, ou não, olha, eu, mestre, vou fazer dessa forma e vocês estão avisados. Como é que funciona pra você? Bom, eu acho o que dá um contraste muito grande da maneira que acaba eu narrando é que, bom, se a gente for narrar alguma coisa do tipo dessa que tá rolando agora, do Curse of Strahd, ela tem um contraste muito grande com as outras que eu narro, tipo Mines of Phandelver, algumas outras, né? Uma, você se baseia na premissa ali, no Mines of Phandelver, que é um high fantasy, né? Um negócio mais light ali, com a galera procurando esse grupo de aventureiros que tá ali realmente buscando uma missão pra fazer e tá indo aqui e ali, descobrindo umas quests lights ali, um mistériozinho. Agora, o Curse of Strahd já é mais pesado, né? Só que elas têm uma coisa em comum. Às vezes, tem algumas aventuras que você tem que estipular para o grupo e explicar para eles. Gente, Curse of Strahd é muito isso. Gente, essa aventura aqui a gente vai jogar e a gente tá partindo da premissa, essa aventura parte da premissa que o que tem aqui é um grupo de heróis que tá em busca de ajudar os outros, que a aventura não vai pra frente. Então isso você já tem que falar na sessão 0. Porque é pra isso que serve a sessão 0. É pro cara que chegou na sessão 0 ali e viu eu falando isso, tem que ser um grupo de heróis. Ele falou, eu não quero ser herói. Tudo bem, talvez não seja isso que casou, né? Então aí você delimita os limites da sua campanha, né? Não só isso, né? Você também explica qual que vai ser a passada da sua campanha. Você vai chegar numa aventura de horror como o Curse of Strahd, você tem que falar para os seus jogadores que, bom, você pode esperar algumas coisas pesadas acontecendo ali, né? É uma aventura de horror. É uma aventura que tá ali para te chocar, tá ali para te assustar, né? Assim como você vai falar para os seus jogadores também, que em outras aventuras um pouco mais leves, que não vai ter isso, né? Vai ser mais as aventuras mesmo, a gente buscando alguma coisa do gênero, né? Então, pra mim, essa o ponto, talvez um dos pontos mais chaves ali da sessão 0 é exatamente esse. Delimitar os limites da campanha ali, né? Tá. E Alisson, pra você, como é que é essa parte? Só me permita uma coisa antes, Rafa. Tu teria algum exemplo de alguma situação, de algum apuro que tu passou, que tu poderia ter alinhado na sessão 0, Conrado?
Ah, já. Teve uma sessão 0 que eu tinha dito pro pessoal, gente, olha, a gente precisa criar um personagem e tal. Fui delimitando os limites e eu cheguei e falei, olha, gente, aqui no Curse of Strahd, nós estamos partindo do pressuposto que os seus personagens são bons e que, bom, daqui a gente vai continuar tentando chegar ao objetivo, certo? Eu peguei um jogador, eu não tô brincando, que quando começou a aventura, ele começou a jogar com o jogador, como o personagem dele, como o personagem dele não gostaria de fazer as missões que estavam dadas a ele. Então, toda hora que eu dava um gancho, ele não queria continuar. E é um tipo de jogador que você não tem como fazer nada, você não tem como tocar a campanha, se toda vez que você fala assim, olha, tal pessoa te chamou assim, e falou, olha, eu pagaria pra vocês se vocês fizessem tal coisa, ou eu preciso de ajuda com tal coisa, e a pessoa fala, não, meu personagem não faria isso. Já aconteceu comigo. O personagem falou, não, eu não vou ajudar esse nobre, não, eu não vou ajudar essa pessoa, não tenho nada a ver com isso. E tentava convencer o grupo a não fazer isso. Então eu tive que chamar esse jogador e falar assim, olha, é o seguinte, do jeito que essa campanha é feita, a gente precisa que a party trabalhe como um todo e que a party faça alguma coisa para que essa missão possa ser realizada, certo? Eu, felizmente, tive a felicidade dele entender e mudar bastante. Ele falou, a gente até conversou depois, aí a gente falou, não, então vou mudar um pouco como... eu falei, não, tenta e tal. E acabou que no futuro acabou dando certo. Mas já aconteceu isso. Já aconteceu gente aparecer com Homebrew que... Eu não tô nem brincando. Ele apareceu e ele falou que ele tinha um drone que andava 500 feet por round. E eu falei, não, pô, como 500 feet por round, né? Chegou ali na sessão 0, começou a apresentar as coisas. Falou assim, não, isso aqui não tem como. Então, tem que dizer que o mestre não pode falar o não. Mas não é bem assim também, né? A gente tem que delimitar os limites. É o que dá o realismo ali para nossa campanha, né? Então, já aconteceu. Mais de uma vez comigo. E você teve treta, Alisson, na hora de definir o tom da campanha? Ou deixou de definir e deu ruim? Eu tive duas situações que não teve a ver necessariamente com essa situação. Até essa questão que o Conrado comentou ali de algum jogador tá meio desalinhado, já aconteceu. Mas a gente não viu isso como um problema. Inclusive o mestre puxou o papo depois e todo mundo concordou. Mas eu tive duas situações com doenças, vamos dizer assim, né? Que a primeira delas foi como jogador. E o meu personagem tinha alguma doença que, vamos comparar com um câncer hoje em dia, que vai, enfim, deteriorando a pessoa vai ficando pior. E aí o meu personagem tinha muita pressa para fazer as coisas na vida, porque ele queria realizar algumas coisas ali antes de, enfim, a doença consumir ele. Só que dentro dessa mesma mesa, um dos outros jogadores tinha perdido o pai de câncer. Então... Nossa... Quando o meu personagem começou a apresentar os problemas, entendeu? Meio que disparou um gatilho com esse outro jogador e chegou numa sessão, e ele não falava nada, não alinhou com ninguém, né? Isso simplesmente estava se correndo por dentro. E chegou numa sessão que ele simplesmente explodiu, sabe? Enfim, falou coisas assim que não caberia naquela hora e poderia ter sido evitado se uma conversa tivesse acontecido antes, né? Caraca! Situações bem chatas assim. E uma outra como mestre, que era uma campanha que, num determinado ponto dela, os principais oponentes, vamos dizer assim, né, os principais rivais seriam Bullywugs, e aí eu comecei a me puxar na descrição e aquela coisa toda, e uma das jogadoras, daí nesse caso, tinha batracofobia, coisa que eu não sabia que existia, que é a fobia... Batraco, com B. Batracofobia. É de medo de sapos? Medo de anfíbios em geral, assim, salamandras, sapos, rãs. Nossa! E eu descrevendo e eu vendo aquela guria ficando com os olhos regalado, daí eu parei e perguntei, tu tá bem? Ela falou, não, é que eu tenho isso, eu, putz, sabe, tipo, eu poderia ter mudado completamente, ou não precisava ter descrito tanto, se eu soubesse disso, se ela tivesse falado isso quando eu perguntei na sessão 0, mas é por isso que eu trouxe esse tópico de, às vezes a pessoa não sabe o que falar, porque ela nunca teve uma experiência de RPG ou alguma coisa assim, entende? Foram as duas situações que eu tive, assim, que me fizeram fazer essa pergunta e para trazer mais informações e a importância da sessão 0, né? Então você coloca uma pergunta na sessão 0 e fala, alguém tem alguma fobia, algum assunto que não possa ser abordado? Você faz essa pergunta, então, na sessão 0? Atualmente, sim. Depois dessa situação, sim. Tá. E também perguntas sobre algum histórico de doença, enfim, além dos clássicos ali, né? Já para tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, são aprendizados que eu vou inserindo informações e perguntas na minha sessão 0. Eu vou colocar essa pergunta, porque eu não fazia essa pergunta, porque eu partia do ponto que
Do princípio que a pessoa falava assim, vou jogar RPG, mas não abordem esse assunto porque eu não gosto. Mas, pelo visto, a pessoa não vai expor se ninguém perguntar, né? Acontece muito isso. Na verdade, eu tenho no próprio Foundry, né? Eu utilizo o Foundry. E lá tem um módulo lá, que é o X-Card, né? Carta de X. Você aperta e quando... É uma regra que é utilizada para esse tipo de interação, né? E a pessoa aperta, aí aparece um X na tela, aí eu pergunto, a gente precisa parar aqui? Mas só que eu nunca tive... Eu tive que usar isso uma vez só. E foi uma vez que um jogador tinha deixado o personagem, um personagem no chão, desacordado, né? Que eles queriam interrogar, o outro foi e decapitou ele. Aí o cara mandou um X, eu falei, o que aconteceu? Por quê? Aí o cara foi, a gente começou uma discussão, falou, o que o cara fez aí não foi legal, o cara aí tava só querendo fazer tal coisa. Então esse X ajuda pra dar uma parada ali e dar uma agência pro jogador pra fazer isso. Mas o mais importante é você chegar na sessão 0, e eu faço sempre. Chegar na sessão 0 e estar aberto. Estar aberto para receber qualquer coisa, né? Você tem que dizer para os seus jogadores, gente, pode falar, se você precisar de alguma coisa, fala comigo, a gente quer resolver. Eu sou companheiro de vocês. A minha primeira frase na sessão 0 é falar, gente, não deixa a mentalidade de GM contra jogador imperar aí, não. Eu também tô com vocês aqui. Eu sou jogador também, eu tô do outro lado controlando os dados ali, mas eu tô torcendo por vocês. Se vocês quiserem alguma coisa, falem comigo. Eu vou fazer o máximo para resolver para vocês. Então, se deixar aberto é muito importante também. Tá. Eu acho que uma das coisas que eu faço na sessão 0, para eu tentar evitar alguns problemas, é discutir sobre as regras da casa. E aí, às vezes, as regras da casa nada mais são do que as regras do próprio jogo, muitas vezes. Por exemplo, podemos usar algum bônus que está descrito no livro do mestre, que não faz parte da regra básica? Podemos usar essa regra de descanso longo que recupera bem menos pontos de vida do que a regra normal? É tentar definir essas regras, porque isso impacta no estilo da campanha também. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto de perguntar é em relação à morte de personagem. Sim, fulano, alguém aqui tem algum problema com o seu personagem morrer durante a partida RPG? Porque eu já perdi jogador, sendo mestre de aluguel, com a morte de um personagem. Ele não... Tudo bem que a gente pode entrar aqui numa discussão longa sobre o que aconteceu para fazer com que a pessoa desistisse de jogar, que eu sei que não é só pura e simplesmente a morte do personagem, mas começou ali, né? Tem uma série de outros fatores. Mas eu pergunto, olha, se o seu personagem morrer, você ficaria triste, chateado? Você não gostaria que isso ocorresse? Não é você não está preparado para isso? E me deixe avisado. Por quê? Porque existe formas de você contornar a morte do personagem. Se é uma criatura inteligente, quando essa criatura inteligente matou o seu personagem, não precisa necessariamente ter matado. Ele desmaia e vai te arrastar para algum lugar e te transformar num escravo. Se tem uma criatura que de repente está acabando de matar ele ali, eu falei, poxa, esse jogador aqui não vai gostar se o personagem dele morrer. Claro que tem que ter consequências, os atos e escolhas dos jogadores, mas também existe muita coisa do azar, né? Do tipo, um inimigo chegou ali do lado do seu personagem, sem você saber, porque ele estava escondido, e aí de repente ele fez um ataque em você, deu um crítico, e você tombou. E aí você vai fazer os testes contra a morte, isso usando o D&D Quinta Edição como exemplo, e você falha nos testes contra a morte e morre. Então assim, você morreu por puro azar. Então acho que, às vezes o cara fala, porra, esse tipo de morte eu não quero ter, né? Então acho que isso é importante às vezes discutir também na sessão 0. Porque tem como, dentro do RPG, mesmo sem tirar a emoção do jogo, de contornar um pouco isso, porque às vezes o azar pega forte, né? Ainda mais nos níveis mais baixos, que você tem poucos pontos de vida e qualquer ataque crítico ali é capaz de tombar o grupo inteiro. Então esse é um assunto que eu cito e que já me deu esse problema de ter perdido um jogador por causa justamente de um orc ter causado um crítico em um personagem no nível 1. E o cara falhou nos 3 testes contra a morte, nos 3 turnos seguintes, e morreu. O personagem dele morreu sem fazer um ataque. Nossa senhora, foi triste. Triste. E aí, a partir desse dia... Os níveis baixos são brutais, né? São, dá um medo, dá um cagaço. Eu, pelo menos, sendo o mestre assim, eu fico assim, cara, eu tenho que fazer o ataque tem que rolar aberto,
que é uma outra regra que pode ser discutida aqui na sessão 0, se vai fazer as rolagens em aberto ou não. Eu gosto de falar, gente, eu faço rolagem em aberto, mas você fica assim, cara, eu vou clicar aqui e se sair um crítico e tombar o personagem do cara, e aí o cara vai ficar chateado, os outros jogadores não vão conseguir salvar ele, ou até pior, rola um TPK. Mas assim, faz parte do jogo. Então acho que essa emoção do tipo da pessoa fica assim, meu Deus, o que vai sair? Acho que essa emoção é igual da montanha-russa. Você vai na montanha-russa pra sentir medo, pra sentir frio na barriga. Eu acho que faz parte, mas eu acho que vale a pena discutir na sessão 0. Alguém teve algum problema com regras da casa? Conrado, você define algum tipo de regra específica da casa nas suas mesas ou não? As minhas regras são bem tranquilas de casa, são tipo flanqueamento. Eu também faço um sistema que chama pontos de herói, e inclusive eu vi na mesa do Rian, aí depois eu procurei e vi que o próprio jogo já tem uma certa coisa de pontos de herói, né? Você consegue rolar um D6 a mais, não sei, dependendo de quantos que você tem, ganha por nível. Aí eu fiz um ali que, contanto que você faça as missões, contanto que você busque ali realizar as missões e ajudar o pessoal do seu grupo, você ganha e você pode usar. E é basicamente isso. Eu tenho a outra regra também, que é a de crítico, mas a de crítico eu pergunto se eles querem, porque a de crítico é perigosa, né? Crítico maximizado nos danos base, né? Tá, E às vezes chega um monstro ali que é cretino, ele machuca, né? Aí eu falo assim, gente, crítico acontece aí pra vocês, é muito gostoso quando você escrita, mas quando os monstros critam também, o negócio é perigoso. Aí eu pergunto, vocês querem? Pode ser A maioria fala que não. Porque é volátil, né? Imagina, você tá lá assim, gritou, toma aí, 45 de dano, nível 1. Sim. Aí o cara falou, o quê? Aí é complicado, né? Aí é morte na hora, pela regra. Mas aí não tem o que fazer, né? Mas eu nunca tive problema com homebrew, não. Mas é mais pelo fato de eu não usar tantos, né? Eu só coloquei pra dar incentivo, flanqueamento, e é basicamente isso. E poção com ação bônus quando você tá usando, só. Então... Sim. Eu como homebrew, eu sempre deixo claro, né? Olha, se vai valer pra ti, vai valer pros monstros também. Exatamente. Aí às vezes o cara vem com uns combos, vem com algumas coisas assim, posso usar como ação? Pode. Só que o outro lado também pode, né? Então não é só ganhar. Então é a balança, né? Vale pra um, vale pro outro também. E aí o próprio pessoal começa a filtrar um pouco essa questão de querer trazer regras da casa, assim, nesse sentido que possam trazer algum tipo de bônus ou alguma coisa assim, né? Não, mas aconteceu comigo esses tempos atrás, numa das mesas, que um jogador, eu não sei se ele tá ouvindo aí, mas ele vai perceber que é ele. Mas ele falou assim, eu vou jogar, eu quero empurrar o cara pra trás e empurrar um no outro ali. Se eu empurrar um no outro, a gente derruba. Eu falei, não, a gente pode, se a gente quiser, a gente pode fazer. Mas você tem que ter ciência que se a gente vai começar a usar essa mecânica desse jeito, se um monstro empurrar um e um outro de vocês aí, também acontece, né? Aí o pessoal, não deixa. Porque eu até quero fazer umas coisas legais, mas aí você começa a mudar a mecânica e começa a falar sim pra tudo, aí cria uma certa procedência pra pessoa pensar, então agora vamos empurrar todo mundo e sempre derrubar todo mundo. Aí todo mundo pensa, não é? Exato. Então, é aquele negócio. Silver e Barbs e Shield é legal até o mestre usar contra você, né? Acertei um crítico aqui. Não, ele usa um Silver e Barbs. O jogador fica possesso. Mas quando acontece com o mestre, não, né? Então, você tem que entender, né? Que tudo que vai e volta. Então, tem que ter essa sabedoria aí também, né? Então, concordo plenamente. Isso é uma das coisas que vai na sessão 0, certamente, né, cara? Exato. Eu acho que o Alisson vai lembrar. Alisson, você lembra o Rodrigo que tava na nossa mesa lá? E ele queria que o personagem dele tivesse uma pistola, né? Uma arma de fogo. E aí ele veio perguntar pra mim, o quão comum é isso, né? Eu falei assim, olha, aqui nessa aventura não existe armas de fogo. Mas eu posso colocar essa arma de fogo em algum ponto da aventura pra você encontrar ela como se fosse um protótipo. Uma arma, alguém que está construindo isso, ou uma arma feita pelos gnomos para que, né, como teste, mas que não tá espalhada por aí. Ou seja, você vai ter munição limitada, você vai ter, né, a pólvora também limitada, e você vai estar carregando aquilo e você não vai ficar achando por aí. Porque se for uma coisa comum, os monstros que atacaram aventureiros ou guardas de caravanas na estrada roubaram as armas e agora estão armados.
Então, eu teria que mexer na aventura, porque se é uma coisa comum, não pode estar só na mão dos heróis da aventura. Tem que estar na mão de todo mundo. Os guardas das cidades talvez sejam armados, sabe? Ou o prefeito ali guarda uma arma embaixo da gaveta, enfim. Então eu falei assim, olha, eu não vou ter condições de mudar a aventura inteira e recalcular tudo com base em armas. Mesmo porque só seria você com arma, os inimigos e os outros personagens não. Então vamos trabalhar nessa parte de ser uma coisa extremamente rara e limitada. E foi engraçado, porque ele topou, ele conseguiu disparar o quanto ele queria, quanto ele gostaria, e eu acho que na aventura inteira ele acertou um tiro. Foi exatamente a expectativa isso. e a realidade, né? Foi Sabe o exatamente. que é engraçado? Sabe Não o que é fez engraçado? diferença alguma a pistola. Esse negócio de arma de Praticamente fogo, esse negócio de arma de fogo aparece muito mais do que a gente imagina. Comigo aconteceu muito parecido. Chegou um jogador comigo e queria... Eu sou uma pessoa que, se você quer usar um homebrew, porque você quer fazer uma coisa diferente, na sessão 0 tem isso também, até antes, né? Eu falo, gente, você quer um homebrew? Passa por mim. Eu dou uma olhada ali, se for alguma coisa que faz sentido, que não vai quebrar totalmente, não, tranquilo, bora lá, vamos fazer. E chegou um jogador pra mim e pegou uma classe do Vadas, Tale of Secrets, que tem o pistoleiro, né? Certo. Aí ele chegou e falou assim, eu queria jogar Curse of Strahd, eu queria fazer um pistoleiro. Aí eu falei, peraí, mas o que você quer usar? Eu queria uma Glock, sabe? Uma Glock. Tipo, De pistola uma mão, recente, contemporânea o negócio. No começo ele queria uma pistola assim, mais ou menos ali, né? No nível da Glock ali. Eu falei, cara, não tem como, pô. O negócio vai chegar com uma arma lá com dano muito acima dos outros. Aí eu comecei a explicar. Porque eu sou combeiro. Eu, como jogador, eu sou combeiro. Aí comecei a explicar. Imagina se você coloca sharpshooter em cima de não sei o quê, você começa dando 2d10 de dano, com mais de não sei o que lá. E eu comecei a explicar pra ele como é que era o negócio, usando uma arma de uma mão, na outra você com escudo. Eu falei, como é que a gente justifica isso pros outros jogadores? O cara lá batendo com a espada curta dele e você dando tiro de 2d10. Ele falou, não, então vamos outra coisa. Eu fui ver a outra, era 2d6 ainda. Eu falei, vamos fazer o seguinte. A gente faz um hand crossbow e a gente faz um reflavor nele pra uma arma que você achou. E você ainda tem a capacidade de fazer as suas balas aí, se você quiser. Eu te dou uma maneira de fazer umas balas aí, você usa seu hand crossbow e você atira com ele. É um D6, continua sendo balanceado, e fala que é uma pistola antiga que não dá tanto dano, né? Aí ele desistiu da classe. Então, nessas horas você acaba pensando, será que o cara realmente queria a classe porque ele tá atrás de um negócio diferente? Porque ele quer fazer um negócio que case com a fantasia dele? Ou ele viu esse combo na internet, buscou alguma coisa e falou assim, nossa, ia ficar muito forte, ia ser legal eu ser mais forte do que todo mundo, né? Exato. Então você tem que ter esse cuidado com o jogador, porque o combeiro é safado e às vezes ele vai atrás dos negócios ali que vai atrapalhar você e os outros jogadores. Então tem que tomar cuidado, né? Exato. Outra coisa que o pessoal vem perguntar, mas isso também não é bem a sessão 0, mas o pessoal pergunta muito quais as regras que eu posso usar para criar o meu personagem, né? E aí eu falo, gente, assim, os livros oficiais, ponto. Mas eu vi essa regra aqui publicada. Tá oficial? Não, então não use. Porque pode estar desbalanceado, os caras estavam testando, viram que o negócio tá quebrado e não sei o quê. Mas eu achei legal. Então, assim, eu já falo assim, vamos evitar usar, não vamos usar. Assim, a fazer adaptações, eu aceito, igual você fez. Troca a skin do arco e flecha por uma pistola antiga que causa pouco dano, né? Que é o que as pistolas antigas faziam, na verdade, né? Dificilmente era difícil de matar a pessoa mais do que uma flecha, né? Mas, esse assunto também pode virar um outro programa só sobre discussão de criação de personagem, né? De regra. Acho que isso aqui daria um programa à parte, né? Discutindo com os jogadores sobre as regras de criação de personagem e trazer essas histórias de combeiro, histórias das regras, de alterar regra, de interpretação de regra que às vezes muda. Você lê de um jeito, você entende de um jeito, lê de outro, entende de outro. Acho que isso dá um programa à parte. Então, se você estiver me ouvindo agora e estiver interessado no assunto, deixa um comentário que a gente traz aqui essa pauta para um próximo programa. Olha só, tudo que a gente está falando aqui, acho que dá para a gente ir para o próximo tópico, que também tem essa questão das expectativas e compromissos. Porque o Conrado estava falando
que quando o cara tava tentando trazer essa arma pro jogo, ele tinha uma expectativa. Mas o que aqui é importante da sessão 0 é setar as expectativas, para que os jogadores depois também possam honrar com esses compromissos. Então eu vou trazer um ponto aqui e aí vocês vão adicionando. Por exemplo, um dos pontos... Galera, qual que vai ser o horário que vai começar a partida? Porque senão, neguinho chega 10 minutos atrasado, 20, 15, 30... E aí, você começa ou não começa? Então eu gosto de colocar um horário e se a pessoa avisar que tá com algum problema, que já tá vindo, a gente aguarda até uns 10 minutos. Mas a pessoa avisou que ia atrasar. Se a pessoa não deu nem sinal de vida, a gente começa no horário, se tiver todo mundo lá. Eu acho que essa é uma regra da sessão 0 pra mim. Eu acho que eu gosto de marcar as coisas, de começar no horário. Eu acho gostoso você gastar um tempo trocando ideia, batendo papo, mas aí a gente fala, gente, vamos entrar 20 minutos antes para bater papo, para dar uma aquecida, jogar a conversa fora e começar a partida no horário. E não marcar no horário e demorar meia hora para começar porque ficou batendo papo. Esse é o meu estilo, tá? Eu acho legal que o combinado não sai caro, né? Então, vocês têm alguma regra para setar assim nesse aspecto? Começando ali pelo Conrado. Então, eu sou um pouco... Eu comecei a me tornar um pouco mais brutal nisso aí, porque, nossa, aconteceu muito já. Não, vamos começar 15, 20 minutos esperando a pessoa chegar. E não chegava, né? Aí começou, até tem mesa minha que um discute com o outro. Não, você tem que chegar mais cedo. O que funcionou pra mim foi definir, galera, ó, vai começar a tal hora, tá? E vai começar a tal hora. E só de começar a tal hora e o pessoal perder o comecinho ali, perder a recapitulação e ficar meio perdido, já começou a acontecer menos, né? Você foi mais rígido. Você foi mais rígido. Fui. Não, é porque eu era muito tranquilo. Eu era o cara que esperava tudo. Não, relaxa. Não, a gente espera você e tudo mais. Só que toda hora ia jogando um pouquinho mais pra frente, sabe? Era 5, 10, 15 minutos, 20 minutos esperando, 25. Não dá sinal, do nada aparece. Aí eu cheguei e falei assim, pô, vamos chegar num consenso aí, que nem você falou, o combinado não sai caro, né? Vamos chegar num consenso, ó. Deu a hora de começar, eu vou começar, a não ser que eu esteja resolvendo alguma coisa no Foundry, que deu problema, alguma coisa assim. Aí atrasa 5 minutinhos, 3 minutinhos, tranquilo, sabe? Sim. Mas eu vou começar na hora, porque senão não rende. Ficar toda vez esperando. Abre a precedência. É sempre isso, abre a precedência de cada hora. Ah, não, agora aí já não é. Se eu marquei 20 horas, mas todo dia tá começando às 20h30, já não é 20... Já não é 20 horas, é 20h30. Já agora é 20h30. Agora eles exato. já podem atrasar pra 20h50, né? Eles atrasaram 20 anos, então vai aí subir. Tu acaba punindo quem chega no horário, né? Exatamente. Acaba desperdiçando tempo. Não desperdiçando tempo, porque às vezes o pessoal fica conversando e tal. Mas não tem o mesmo tempo de sessão que teria, Exatamente. por exemplo, né? Uma coisa às vezes estender a sessão no final, e aí é um extra, né? Agora, no horário de começar, às vezes a pessoa fala, gente, eu só posso jogar de tal hora, e depois eu tenho que dormir, tenho minhas coisas pra fazer, eu não posso jogar mais do que isso. E você, Alisson, alguma experiência, alguma coisa nessa parte de setar expectativas? Que nem eu já setei a expectativa do tempo e da relação da morte com o personagem, né? Pra poder falar assim, ó, alguém tem problema? Você tem alguma... Tirando o que você falou de setar essa... Se alguém tiver algum gatilho com isso, né? Nos fale, mas expectativa também pode ser em relação ao que vai ser a aventura, o nível de brutalidade da aventura, se a aventura é uma aventura de terror e que ela é mortal, ou se ela é mais galhofa, ou se dá pra ter os dois juntos, né? Exato. Isso que essa até já comentei antes, mas é basicamente setar o nível de interação com a aventura também, né? Se vai ter espaço para desenvolver personagem, ou se vai ter que ser mais objetivo, se a gente vai ter tempo para ficar namorando a missão, ou vai aparecer alguém que vai te dar a missão e tu já vai ter que sair para fazer. Porque às vezes o cara, a gente propõe, que nem o Conrado disse que teve um problema com o jogador ali, a gente propõe, o cara fica enrolando e não desenvolve. Acaba que o jogo, que era a proposta de ser uma sessão, 2 sessões, ou não termina, porque daí tu não consegue reunir todo mundo de novo, e aí fica aquelas coisas infinitas ali que tu não terminou nunca, entende? Então eu gosto de dizer, olha, essa sessão a gente vai jogar, vai ser 1 ou 2 sessões, tem um início, um meio e um fim, eu vou propor e vocês vão aceitar, entende? São coisas assim, ou não, é uma campanha mais longa, a gente vai ter tempo de conversar, de desenvolver a história, de desenvolver o personagem e assim por diante. Eu acho que é o único alinhamento, além desses que vocês já comentaram, que eu faço também, né? O mestre Rian chegou aqui
Ele perguntou se a gente já falou sobre mecânicas de segurança na sessão 0. Como acham que devemos abordar elas para evitar tópicos sensíveis para alguns jogadores? Foi o que o Alisson comentou, né? Eu acho que uma solução prática é essa, colocar uma pergunta. Alguém tem algum problema com algum assunto sensível, algum gatilho de algo que não possa ser comentado aqui, né? Perfeito. Uma outra coisa que eu acho que eu gostaria de adicionar, que é a última coisa desse tópico de expectativas e compromissos, é o seguinte... quando a gente tá jogando uma aventura com 5 personagens, às vezes a expectativa do jogador é de que, poxa, o mestre leu todo o background do meu personagem e toda a aventura está construída em volta desse meu background, do meu personagem, e os 5 estão pensando a mesma coisa, os 6 jogadores estão pensando a mesma coisa, e eu já seto a expectativa e falo assim, gente, não tem como isso ser feito. Por quê? Número 1, eu não sei se você vai jogar até o final da aventura. Número 2, se eu fizer todos esses ajustes com base no background do seu personagem, se o seu personagem sai da aventura, ferrou a aventura inteira. Então, eu já gosto de falar assim, olha, dá pra poder amarrar algumas coisas? É possível, mas a gente desenvolve isso junto. Vamos trabalhando isso devagar. E, inclusive, na sessão 0, dá pra brincar, pelo menos, com o começo da aventura. Ou seja, como é que cada um veio parar nesse local do mapa pra poder justificar o seu background? Porque o background é o passado do personagem. E o passado do personagem levou ele até aquele ponto, até aquele momento. Isso dá pra discutir na sessão 0. Nesse momento, a sessão 0, pra mim, funciona como uma partida mesmo, onde os jogadores gostam de interpretar os seus personagens, onde eles contam as histórias do seu personagem, todo mundo conhece um pouco, e onde todo mundo tenta construir uma narrativa de justificativa para a aventura começar naquele ponto com aqueles personagens se conhecendo. Eu acho que isso fica legal na sessão 0. Pelo menos para mim fica bem interessante porque amarra um pouco os personagens e cria alguns vínculos. Ah, então tá, o meu personagem então é amigo desse outro. Beleza, porque faz sentido o background. Agora, esses outros dois vieram de outro lugar e na verdade um tá tentando explorar o outro, ou um tá perseguindo o outro e o outro não sabe. Eu acho que isso também é legal. Mas para a aventura, eu acho bem mais complicado. Existe duas formas de você conduzir a aventura, né? Inclusive no livro do Mestre do Jogador, o livro do Mestre do D&D, perdão, ele fala disso. Ele fala que é o Story Driven, que é a aventura direcionada à história, e tem o Character Driven, a aventura direcionada ao personagem, que geralmente são as aventuras que fazem mais sucesso, são as aventuras igual filme, né? O filme conta uma história, às vezes, de um personagem, né? Aí você dá protagonismo ali para aquele personagem e é toda a história com base na visão daquele personagem. Então, assim, é mais difícil, porque quando você prepara a aventura, a não ser que o mestre faça, vou preparar uma aventura para esse grupo de personagem e essa galera não pode sair da aventura, porque senão vai ferrar a aventura também, porque tá, né? Então, eu acho muito mais difícil fazer isso, justamente porque aventuras duram, às vezes, anos e a pessoa pode, de repente, agora eu tive um filho, não vou poder mais jogar. E aí ferra tudo. Então, na sessão 0, eu gosto de setar um pouco essa expectativa e falar para os jogadores como é que vai ser, e pra gente ir construindo junto. Construir junto eu não vejo problema. Agora, deixar preparado de antecedência, eu já evito. E vocês, aí, começando com o Conrado, tem alguma relação, alguma diferença? Ou você faz diferente? Se você fizer diferente, me explica aí, pra eu poder melhorar também. Não, eu vou falar que eu me senti atacado aí, porque aconteceu uma coisa tão desse nível comigo aí. Eu falei, ué, tá falando de mim aí? Vamos com calma. Olha o que aconteceu comigo, olha que triste. Triste. Eu comecei uma campanha lá atrás, foi uma das campanhas de Curse of Strahd que começou lá atrás, ainda tá rolando. E todo mundo me apresentou os personagens dele, e eu fui e criei uma quest, uma side quest pra cada um deles, pra eles terem alguma coisa pra fazer. Inclusive, pô, ficou muito legal. Eu tive o trabalho de preparação de criar isso pra eles. Nessa campanha, só tem um personagem lá do início. Os outros trocaram, morreram. Aí eu parei e falei assim, peraí. Eu tinha 6 personagens, eu criei 6 sidequests. Eu tinha mapa, tenho mapa, tá lá ainda. Tem mapa das coisas. E chega o cara em mim e fala assim, mestre, eu queria trocar de personagem. Eu já falei, peraí. Eu já preparei, agora eu vou ter que... Aí eu falei, não, tranquilo, você pode trocar de personagem, mas a quest eu não vou colocar, não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Mas é aquele irmão gêmeo, tem a mesma história. Não, é complicado, cara. É complicado. Eu falei, então eu me senti atacado aí, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Então eu concordo plenamente. Às vezes é legal você fazer uma side quest personagem, dar um motivo pra ele fazer tal coisa em tal lugar, mas
tem que entender também que, pô, é como você falou, tem que ser num grupo ali muito fechado, que a gente tem certeza que vai longe, porque o trabalho que dá pra fazer é muito grande e a gente não sabe se vai continuar essa preparação que você colocou há muito tempo aí, fazendo uma história mirabolante, ligando todos os personagens um no outro, acaba que é um plot, parece até novela, né? Exato. Um plot que liga num outro plot, não sei o que, sua cabeça começa a pifar. Então tem que tomar. Aconteceu comigo, então sei exatamente o que você tá falando. É uma coisa que eu falo na sessão zero também, falo com toda certeza. Começa a ficar complicado até de gerenciar toda essa expectativa e side quests, né? Entre personagens e outros e tal. Eu entendo que é o ideal. Esse é o ideal, de fato. Com certeza. Só que a gente precisa setar essa expectativa e falar assim, gente, por uma questão prática, por uma questão de vários motivos, assim, a maioria das mesas não vão até o final. Esse é um fato. Sim. Os que vão até o final, pelo menos as que eu fui até o final, foram as mesas do RPG Next, porque o pessoal estava comprometido em gravar o programa e fazer o podcast, ou foram as mesas pagas. Porque todas as outras, foram interrompidas no meio, né? Então, é pior ainda. Aí às vezes a pessoa fala assim, peraí, mas se você é mestre de aluguel, eu tô te pagando, você não teria uma obrigação maior de fazer esse ajuste, de fazer essa montagem? Eu falei, cara, não, porque quem é que garante que você vai pagar essa mesa até o final? Ninguém. Então, eu não vou fazer toda uma mudança desde o começo só para poder atender essa sua expectativa hoje, que amanhã pode mudar, né? Então, você olha, não é inviável, né? Então, eu seto essa expectativa, mas conforme vai desenvolvendo a mesa, eu vou tentando pegar... Cara, nesse momento aqui, esse NPC que na verdade era dono do pomar, das macieiras, não sei da onde, ele pode ser na verdade o pai de não sei quem que fez tal coisa que matou aquele cara que ele tá procurando. E aí você adapta e vai construindo conforme você vai jogando. Aí tudo bem. E o jogador não vai saber mesmo, não faz diferença pra ele, certo? Aí fica mais tranquilo, porque já tá tudo ali na mão. Você tá com as peças do Lego, você só desencaixa e monta diferente, né? Então, eu já seto essa expectativa. Pode gerar um pouco de frustração, eu confesso. Mas é a realidade. Falei assim, é assim que funciona, né? Dá tempo de você desistir ainda. Você não começou a jogar, sessão zero. Exatamente. Não, mas aconteceu uma outra coisa comigo, exatamente nesses moldes, que eu vou até falar como é que foi exatamente o plot aqui. Ele criou um personagem que era paladino, que foi enviado para uma missão de destruir um demônio que veio do abismo. Tá. E ele falou pra mim, será que você tem como colocar? Eu falei, já um pé pouco atrás que eu já tinha virado velhaco, né? Eu falei, não, eu mudo aqui, beleza. Não, pode ficar tranquilo. Aí eu fiz toda uma side quest pra ele ali, que ele ia lá e encontrava o demônio, né? E toda hora que eles decidiam ir, ele faltava. Olha. Então eu tinha que me virar ali pra fazer, até que chegou um ponto que eu falei assim, não, agora se o cara não vier também, aí não tem como. Aí eles foram, acabaram que ele veio nesse dia. Foi lá, muito satisfatório, gostou. Foi ele que deu o último ataque no demônio, então, ainda casou ainda, foi muito legal. Acabou, ele falou assim, ele começou a conversar com o grupo, agora que eu terminei, o meu personagem já não precisa mais estar aqui. Aí eu já comecei a ficar bravo, falei, calma aí, pô. Cumpri minha missão. Vai sumir do plot aqui. Aí eu fui e falei com ele, não, como é que a quest continua e tal, não sei se tem motivo pra ficar ainda. Ele convenceu o jogador que tinha que ficar lá. Não, meu personagem vai embora agora. Eu falei, pô, tem que tomar cuidado, isso aí é uma armadilha. Porque às vezes, não, o negócio do meu personagem é fazer isso. Fez, acabou. Às vezes o jogador tem esse negócio na cabeça, né? Às vezes a própria missão ali da aventura, numa campanha tem várias missões. E o mestre que já tá ali preparando, já sabe, fala, puxa vida, esse personagem aqui, uma das missões que pode existir pra ele é essa aqui, que já é a missão da aventura. É só adaptar algumas coisinhas. Se ele sair, não muda nada, continua do jeito que estava antes preparado. Então acho que isso é mais seguro de fazer pros jogadores e pro mestre, assim, acho que todo mundo acaba saindo ganhando, porque os outros jogadores também não perdem, né? Exatamente. E Alisson, você, algum setup de expectativa, compromisso, alguma coisa a acrescentar aí da sua experiência, ou até de dúvida também, né? Não, a princípio dúvida não, mas agora eu vi o comentário do Ghost ali, esse jogou comigo já, como jogador também. Com ele, inclusive, aconteceu a situação que eu vou trazer aqui, que é com relação a PVP na mesa, né? Nesse caso específico não foi um PVP, mas foi uma cena onde o meu personagem, e aí também por interpretação e tudo mais, tanto eu quanto dele, eles se estranharam, né? Eu tava fazendo
Clássico. Eu era um ladino, um ladrão ali, tava recolhendo o espólio. Clássico também. O personagem dele era, nesse caso, Tormenta, um minotauro. Enfim, não dava muita bola pra isso. Ele começou a perguntar algumas coisas. Na minha interpretação, meu personagem estava mais focado em pegar o que tinha que pegar ali pra sair logo de uma vez. O personagem dele, por ter um ego alto, se sentiu ofendido por não ter sido respondido, né? E eu, de fato, não fiz isso intencionalmente, porque eu já sabia dele. E aí ele conseguiu rolar um ataque e me nocauteou. No momento eu fiquei puto. Não sei se posso falar essa palavra, enfim. Fiquei bravo. Pode. Né? Fiquei chateado. O jogador, você é jogador, né? Isso, eu jogador. Fiquei chateado porque o meu personagem nem sabia o que atingiu ele, né? Tava concentrado, pegando as coisas ali e tal, daqui a pouco, pum, apagou. Aí quando eu acordei, quando o personagem acordou no caso, a gente seguiu jogando e tal, mas pós-sessão, ele teve a hombridade de chegar em, cara, eu fiz isso, né? Tu entende, nosso personagem. Aí, naquele momento, assim, ambos já estavam fora do jogo e a gente conseguiu conversar e se entender no sentido de jogadores mesmo, não o personagem em si, justamente porque tinha faltado. Eu não conhecia o estilo desse jogo, era a terceira ou quarta sessão que eu tava jogando com aquele grupo, eu entrei no meio do grupo já, então eu já era um forasteiro nesse sentido, né? E aí eu não sabia, não participei da sessão 0, não sei se teve sessão 0, e foi algo que comigo nunca tinha acontecido de um jogador, entre aspas, um personagem agredir outro personagem, né? Independente da interpretação ou não. E aconteceu, no momento eu confesso que eu fiquei bastante chateado, mas depois processando e tal eu consegui entender, e lógico não tivemos essa sessão 0, eu não participei pelo menos da sessão 0 dessa turma, né? Então é outra situação que eu acho que deveria ser alinhado nessa expectativa também. Olha, se acontecer por interpretação ou por motivo que for algum tipo de PVP, como é que fica isso na mesa? Vai rolar dado, não vai? Ah, legal. Eu acho que é interessante também nessa expectativa aí. Eu acho que o mestre tem que conduzir isso. Então, por exemplo, nesse caso, o mestre ele pode falar assim, gente, algum dos personagens de vocês têm em mente de que o personagem de vocês ele vai querer agir de uma forma mais subversiva, mais contra a lei, ou vai querer ser mais caótico, imprevisível, e talvez queira fazer isso com os coleguinhas, porque é bom vocês avisarem desde já, para que os outros jogadores não fiquem puto com você, porque tá achando que você tá sendo um pau no cu. E que na verdade você tá só interpretando seu personagem. Ah, não, gente, o meu personagem é um ladino, ele é forasteiro, ele tá sendo procurado por um crime que ele cometeu, ele é lazarento mesmo, ele é assim, assado, mas ele vai fazer de tudo pra poder fingir que ele tá do lado de vocês, porque no final das contas ele só quer uma grana lá no final, então ele vai seguir até o final da aventura, sendo amigo e ajudando, mas porque ele tem interesses escusos, não porque ele é um cara bacana. Então, esse é o personagem. E a galera já fica vacinada, né? Dá uma vacinada na galera. Tem aquela questão de isso mudar a interpretação dos outros personagens com relação ao teu personagem, né? Que já que tu alinhou tudo antes, né? O jogador não soube separar, né? Mas é uma possibilidade também. Nesse caso, eu não falei nada. Eu também não disse que meu personagem era assim, assado. Eu sempre fui dando indícios no foreshadowing, na conversa, entendeu? Mas quando aconteceu comigo, no caso que foi o inverso do que eu tava pensando, que a ideia era eu passar a perna neles. Quando ele me atingiu, né? Aí eu fiquei... Mas enfim, aí são formas de jogar, né? E depois também, todo mundo maduro, ficou tudo certo, tanto que é meu amigo até hoje, né? Então não ficou nenhum tipo de ressalva nesse sentido. O que funcionou pra mim nesse quesito PVP foi perguntar, pessoal, qual que era a inclinação do PVP, dizer que eu prefiro que não contenha, mas dizer também que caso seja uma coisa que ambas partes queiram, por mim tá tranquilo de acontecer. Porque é uma coisa que adiciona uma complexidade muito legal no RPG, né? Conflito entre jogadores, conflito de ideologias ali dos próprios personagens, né? Que estão entrando em conflito com o outro. É muito interessante. Mas muitas vezes o PVP não entra muito legal para grande parte dos jogadores, né? Então, eu sempre decido isso na sessão também. Eu não eu discuto acho isso, que precisa ter muita maturidade também entre os jogadores para isso acontecer, não só um alinhamento, e sim maturidade, né? Sim. Eu não discuto isso na sessão 0, porque eu acho que isso é raro de acontecer, esse tipo de problema, e eu prefiro, assim, se tiver para acontecer, eu intervenho. Às vezes acontece de ter esse PVP não só de pancada de combate, mas eu quero convencer o personagem dele a fazer o que eu tô querendo fazer. E aí, só que o jogador não quer.
né? E aí eu falo assim, gente, aí eu intervi e falo assim, gente, é o seguinte, ó, entre vocês, jogadores, personagens, né? Vocês não têm que rolar dado nenhum. Vocês têm que entrar na conversa e usar a argumentação. Se um quer pra esquerda, outro quer pra direita, você tem que conversar e chegar num acordo. Agora, se há um conflito e não há uma tomada de decisão e ninguém consegue chegar numa conclusão, aí eu vou pedir pra vocês rolarem os dados pra gente poder encerrar esse impasse. E aí, por exemplo, acontece, fulano, eu quero ir pra esquerda porque na esquerda tem água. Aí o outro, eu quero ir pra direita porque na direita tem sal, não importa. Aí ele fala, mas qual que é o seu argumento? Por que água é melhor que sal? Porque água dá pra lavar o sovaco. Aí ele rola o dado. Aí ele ganha no dado. Aí o personagem, ele tem que ter sido convencido a ir para o lado da água. Só que o jogador não tá convencido. Aí fica aquele climinha assim do tipo, porra, cara, eu vou pro lado esquerdo, mas não tem nada a ver, sabe? Mas aí falei, gente, tá resolvido. Então, assim, eu não abordo isso na sessão 0, porque é muita coisa pra poder listar e falar. Sabe? E as pessoas vão falar assim, não, tá tudo tranquilo. E às vezes nem acontece nada, ou vai acontecer. Então, isso eu deixo de fora, esse ponto, assim, sabe? Uma coisa que eu falei em algumas sessões 0, mas eu vou até mudar um pouco o assunto aqui, Rafael, não sei se tem problema. Não, eu tenho um último tópico aqui da pauta que se chama Outros. Então eu cheguei que a gente tá exatamente nessa, os outros que ficaram faltando. Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante, que eu já falei em algumas sessões 0, mas eu geralmente não falo muito disso, não são em todas, né? Porque, como você acabou de falar, às vezes não vai ser uma coisa que vai acontecer. Então, às vezes, não é uma coisa que você vai falar, né? Mas aconteceu em aventuras minhas, e isso é uma coisa que acontece mais em aventuras que já são publicadas, né? Que existe a capacidade, a possibilidade do jogador ir lá e ler a aventura, não é? Ah, verdade, Já aconteceu comigo do jogador chegar num lugar e tomar 12 decisões corretas seguidas, sabe? já começou... Não, aí eu, nas primeiras vezes ali, eu já falei, peraí, como assim? Tem coisa errada. Eu falei, não, como assim, sabe? E ele vai guiando a party, achando que nossa, eu sou muito foda, tô indo muito bem, achando que a gente é bobo, mas não é, a gente percebe o que tá acontecendo, sabe? E eu tive uma experiência muito ruim quando eu joguei Curse of Strahd, infelizmente, que 2 jogadores, um leu a aventura só pra saber o que ia acontecer, pra fazer exatamente isso, e o outro já tinha jogado. E estragaram grande parte da aventura pra mim. Então, eu chego na sessão 0 e falo, gente, ó, se você leu a aventura, você lê... Não, você leu, tudo bem, não tem problema. Você pode jogar tranquilo, você me fala assim, ó, eu li... finge que você não sabe, não vou tentar guiar... Exatamente, finge que não sabe, não tenta guiar o pessoal ali, porque eles têm que ter o livre-arbítrio deles, eles têm que ter a agência deles, senão você tira a agência deles, você tira a agência dos outros jogadores, né? E já aconteceu nessa coisa de um cara chegar assim e falar assim, eu falei assim, gente, vocês lembram o nome do mago tal? E o cara fala assim, não, eu lembro do nome do mago tal. Ele não tava na sessão. Aí eu falei, como que você lembra o nome do mago tal? Aí o cara ali, falei, gente, aí eu parei. Depois que acabou, eu falei, gente, parei e falei. Eu geralmente junto todo mundo e falo. Porque eu não vou... Pra mim, eu falo primeiro, a primeira vez eu falo pra pessoa, aí depois eu falo pra todo mundo e falo assim, ó, gente, vamos estipular um negócio aqui. Se você leu a aventura, está lendo a aventura, você sabe o que vai acontecer, não tem problema, eu já falei várias vezes isso, não tem problema. Mas não, de maneira alguma, estraga a aventura pros outros personagens. Não estraga, tá entendendo? Porque você fala alguma coisa, você estraga a aventura pro personagem, você vai passar pela mesma coisa que eu passei, que foi horrível. E eu chegava numa parte da aventura e tava todo entusiasmado pra ver o que ia acontecer. Eu odeio spoiler, odeio. Não leio nada. Cheguei lá, nossa, todo entusiasmado. Nossa, agora eu vou fazer uma interação legal. O cara chega chutando a porta porque já sabe o que ia acontecer. Aí eu falo, por quê? Aí depois que me falaram, não, o cara já jogou. Aí eu falei, mas pô... Aí eu falei, cheguei no mestre, falei, mestre, se for pra ser assim, eu prefiro não jogar, porque o cara tá estragando a aventura inteira, certo? E foi mais de uma vez que aconteceu isso, então pra mim foi muito ruim. Mas depois aí, de um tempo, o cara acabou saindo. Porque depois de um tempo, acabou saindo o jogador. Aí começou não a tem ficar graça, muito... né, cara? Nossa, aí ficou muito gostosa a aventura quando eu joguei com os outros. Nossa, aí ficou muito, muito bom, muito bom. Cada um tinha uma coisa acontecendo pra eles ali, e eu tava indo nas minhas coisas, e todo mundo ajudando o outro. Nossa, foi uma delícia o final. Mas no começo eu falei, cara, a cada
sessão eu pensava em desistir. Porque eu falei, pô, vou chegar na próxima sessão aqui, a gente vai chegar em outro mistério aí que vai ser resolvido pra esse cara. Então, qual que é o ponto, né, de eu jogar isso, né? Na sessão 0, eu acho que eu comento, se for uma aventura pré-pronta, eu falo, ó, galera, só não, né, assim, evitem ler ali a aventura. Acho que igual você se lê... Assim, eu recomendo, não leia. Eu também, não leia. Porque o livro, ele foi feito pra mestre, não pra jogador. Se você tá aqui como jogador, você vai ler pra quê? Você vai ler só pra estragar a sua experiência. Então, eu já vi só, se você não quiser estragar a sua experiência, não leia. Agora, se você quiser ler, então finge que você não sabe de nada, né? Porque eu também não tenho como prevenir da pessoa não ler. Se ela quiser, ela pode falar que ela não leu e tá lendo lá. Então, finja que você não sabe de nada. Então, beleza. Mas aí, a sua experiência que você tá colocando em risco é problema seu, tá? Se a pessoa quer ler, também não me importa, igual você. Então, mas isso eu não chego a comentar, não é nenhuma regra de sessão 0 pra mim. Mas acho que vale a pena só avisar. Galera, tem umas lives aí gravadas, então evite assistir pra você não tomar spoiler, pra você não achar chato, né? Mas mesmo assim, cada jogador, cada mesa escolhe umas coisas diferentes pra fazer. Cada aventura, pra mim, pelo menos, tem pequenas mudanças e pequenas diferenças entre uma e outra. Então, às vezes o cara viu, olha que legal, essa outra mesa fez tal coisa e e aqui na nossa aconteceu outra coisa diferente. Então, não vejo tanto problema assim. Beleza. E Alisson, pra fechar, então, mais algum outros? Quer adicionar um outros que ficou faltando aí? Pode ser dúvida ou pode ser experiência sua. Eu só vou adicionar uma questão que o Conrado já tinha falado, que fez a 0.1, 0.2. Na campanha contigo, a gente teve a brilhante ideia de adotar um ogro, né? Então, verdade. Achei mó legal. Em determinado momento, tu parou o jogo e falou assim, gente, seguinte, a gente vai ter que alinhar. Vocês querem ficar com o ogro? Vamos fazer assim, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter que ter comida, vai ter que não sei o que. Ele vai agir da forma que um ogro agir. Ele não é um outro personagem eu lembrei disso. Né? Verdade. Então, eu acho que não tem o porquê também o mestre, não falamos nisso na primeira aventura, na sessão 0, trazer adendos, trazer informações. Olha, gente, isso aqui não estava previsto, não tem como o mestre prever que os jogadores vão querer adotar um ogro a troco de nada. E como é que esse personagem novo, esse que inicialmente é um PDM, né, um personagem do mestre, e agora vai passar para as mãos dos personagens dos jogadores, como é que isso vai ser feito? Como é que ele vai agir? Ele vai ser mandado? Entendeu? Então o Rafa, brilhantemente, ele do meio simplesmente pegou e falou, gente, nós vamos ter que alinhar com relação a como é que isso aqui vai funcionar, porque não é uma situação prevista, imagino, pelo menos nunca li nada sobre isso em livros de mestre, né? Mas eu acho que vale a pena contextualizar melhor, porque assim, quando era uma cena que tinha um combate onde tinha ogros, né? E aí o pessoal não quis matar um dos ogros e quis converter o ogro num aliado, né? E eu falei assim, bom, isso não vai acontecer naturalmente, a gente vai precisar fazer algumas rolagens de dados pra gente definir. E os caras foram bem nos dados. E eu falei, beleza, então nessa cena o ogro tá acreditando, acho que inclusive um dos personagens ficava grande, eu não lembro agora. E aí ele é um bicho estúpido, acho que ele viu um personagem lá e falou mamãe, né? Alguma coisa assim, né? Papai. Isso, a gente usou a magia de crescimento, aquela... Alguém usou a magia do crescimento. Era um bárbaro, né? O orc já era grande. Exato. E aí o ogro, eu falei, bom, pelos resultados dos dados aqui, então o ogro nesse momento, como vocês estão impondo, vocês são mais fortes, então ele tá sentindo submisso a vocês, então tá funcionando. Nessa cena vocês têm o controle do ogro. Só que quando isso começou a se estender, eu falei, peraí, eles já eram 6 jogadores. O ogro, basicamente, ele é um 7º jogador. Se bobear até um 8º, porque no começo, quando os níveis dos personagens são mais baixos, o ogro é muito forte. Mais pra frente não faz tanta diferença, né? Aí eu tive que intervir e falar assim, gente, se vocês forem levar o ogro pra baixo e pra cima, mecanicamente, ele tá desbalanceando a balança dos combates. Então, eu preciso tentar contrabalancear, e eu não quero ficar só colocando, mais monstro, né? Eu acho que tem que ter toda uma dificuldade, tem que ter... O ogro é um bicho grande que vai comer bastante, ele é caótico. Então, né, ele não é um urso de circo adestrado, né? Ele é um bicho selvagem, extremamente violento, caótico, e que se precisam ter um jeito de controlar ele. Então eu criei algumas pequenas regrinhas pra dar problema, pra não ficar aquela coisa, vamos entrar na cidade com o ogro? Pera aí, como é que o ogro vai se comportar vendo um monte de comida andando pra baixo e pra cima, né? Então, e foi legal, porque acho que gerou uma situação interessante,
E como o ogro, ele não tem... ele não é um personagem que recupera a vida... Eu mantive ele como NPC. Então o pessoal fazia um descanso curto, o ogro não recuperava os pontos de vida, né? Só recuperava os pontos de vida quando dormia. E eu falei, bom, e se ele zerar os pontos de vida, um NPC morre, pela regra básica. Aí eu falei assim, bom, o ogro não precisa morrer. No entanto, a gente compra uma cartinha de ferimento permanente lá, eu não lembro agora, não sei o que, injure, enfim, um negócio em inglês lá do D&D. É um ferimento permanente. E aí foi o que aconteceu com o ogro. Ele acho que chegou a zerar os pontos de vida num combate, porque os combates começaram a ficar mais fortes. E aí eu adicionei... Ele ficou, acho que manco, né? Ele ficou manco. Isso. E aí ele começou a ficar meio inútil, né? Ele começou a ficar meio inútil, né? Mas ele, assim, mecanicamente ele começou a ficar um pouco... Ele começou a virar mais um saco de carne pra levar pancada. Mas foi legal porque o pessoal começou a temer pela vida do ogro. Porque apesar dele começar a ficar um pouco menos forte em relação aos personagens, a galera criou um apego por ele. E aí o pessoal começou a ficar com medo de perder o ogro. Aí ficou legal. No final das contas ficou bem divertido. E isso não foi discutido na sessão 0. Não tem nada a ver com a sessão 0. Mas pode ser incluído, né? Às vezes o mestre quer falar assim, gente, ó... Aqui os NPCs são assim, a regra é essa, mas também dá pra deixar em aberto, porque às vezes você pode fazer a regra da casa. Se um NPC importante, sei lá, morrer, zerar os pontos de vida, e vocês não querem que ele morra, a gente usa uma regra do tipo, ó, em 3 turnos, se vocês não derem um pontinho de HP pra ele vai morrer. Como se ele estivesse fazendo 3 testes contra a morte lá. Pronto. Uma regrinha da casa que vocês podem colocar na sessão 0 aí, né? Acabou que esse comentário... Vou até fazer um comentário aqui, só pra terminar, se puder. Sim, claro. Me levou a lembrar aqui de uma coisa muito importante que eu falo na sessão 0, que eu acabei esquecendo de falar. Que eu sempre explico pros meus jogadores que o mundo que eu criei ali é vivo e tem consequências para as ações. Às vezes tem muito jogador que chega achando que vai chegar lá e vai entrar no meio da cidade, roubar todo mundo, não vai acontecer nada, e que faz coisa X e coisa Y não acontece. Eu deixo claro, ó, existem consequências para todas as ações, boas ou ruins, né? E também você tem que entender como alguma coisa aconteceria na verdade. Porque imagina que você chega lá no mundo de Baróvia lá, todo mundo com medo de mortos-vivos, e você é um necromante com vários mortos-vivos, é muito difícil o que você consiga ali entrar naquele lugar ali carregando mortos-vivos sem ser, de certa forma, antagonizado. Vocês não concordam? Aham, sim. Você tá andando com esqueletos ali, eles estão sendo atacados por esqueletos. Como é que você, em sã consciência, vai entrar ali com os esqueletos, em um exército de esqueletos, né? Aham. E você tem que entender que existe essa realidade no mundo, né? Aham. Então, foi igual você falou do ogro ali, né? Poderia entrar na cidade, como que o pessoal vai reagir? Como que ele vai reagir com as coisas, né? Se ele tem a vontade própria. Acaba com a consequência. E eu deixo isso bem claro no começo. Falo, gente, toma cuidado, não sou eu que tô fazendo, é porque é assim que é. É o que faz sentido, é o que vai acontecer, né? É o que deixa o mundo vivo, claro, né? Exatamente, a gente sentir que para toda escolha tem uma consequência. Isso na mesa do Rafa, a gente, até fazendo um elogio, lógico, mas a gente sentia muito isso, que o mundo era vivo, entendeu? Se a gente fazia alguma coisa antes de sair da cidade, quando a gente voltava, aquilo de alguma forma ficava representado, né? A gente comprou todos os itens de uma loja, todas as flechas e balas e não sei o que, de uma loja, de uma vendedora. Na próxima vez que a gente chegou lá, acho que foi 1 ou 2 dias depois, não tinha dado tempo de repor o estoque, entendeu? Então, a gente chegou lá e não tinha mais o que fazer, não chegou ainda, não sei o que e tal. As estradas estavam sendo atacadas, não sei o que, então a gente tinha a sensação de que o mundo de fato era vivo, né? E falando nisso, só aproveitando o gancho aí, Alisson, eu não lembro se eu contei pra vocês na época que a gente terminou a aventura, mas na primeira missão que vocês fizeram dos gnomos, a aventura a gente tava jogando com o Dragão do Pico da Ponta Gélida. E aí, spoiler pra quem estiver ouvindo aí, tá? Uma das missões é você entrar numa gruta dos gnomos pra poder comprar um item pra levar pra cidade. Eu não preciso dar mais detalhes do que isso. Só que tem um problema, tem um monstro lá dentro dessa gruta que tá causando problema pros gnomos. E aí eles fingiram ter resolvido o problema. Eles enganaram os gnomos de que eles resolveram o problema. E partiram. Cara, eu falei assim, o que aconteceria se eles partissem sem ter resolvido o problema dessa criatura? Eu falei, eu acho que essa criatura ela vai crescer, porque ela vai se alimentar.
e vai virar um ambiente dark, cheio de névoa, sem bicho. E eu alterei todo o mapa. Porque eu falei, se eles... Porque chegou, acho, o momento da aventura que eles estavam cogitando de voltar para a gruta para recrutar os gnomos numa guerra. Eu falei, então eu vou preparar o mapa aqui, porque os gnomos não estão mais vivos. Eles morreram. Só que a hora que eles voltarem, eles vão ter uma grande surpresa. Só que eles nunca foram. E aí ficou o mapa preparado e nunca rolou. Mas tava lá. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes o jogador só vai embora e acha que não vai acontecer nada. Não. O mundo ali vai acontecer alguma coisa. Tem um grupo ali de gigantes atacando a cidade. Não, deixa lá. Galera, aquela cidade, se você não foi lá agora, ela tá varrida do mapa. Vocês eram os heróis que estavam ali pra defender aquela cidade. Se você não defendeu, tchau, cidade. No nosso mundo agora, aquela cidade não existe, gente. Você tem que entender isso, pô. Também acontece assim também. Chegam 5 personagens armados, diversos, o paladino da justiça com tal habilidade, o guerreiro anão com não sei o que veio da onde, que foi o único sobrevivente não sei o que. Aí chega na cidade que só tem nego fudido, aí chega o cara e fala assim, vocês poderiam nos ajudar com tal coisa? A gente tem essa grana aqui pra poder pagar, é o que dá pra fazer. Aí a galera começa a tentar... Eita, mas eu quero que o guarda pode ir junto? Aquele tio do outro lado pode ir junto com a gente? Falei, cara, como assim? Cair morto, né? Não tem o que fazer. Acontece isso, e é incrível como acontece isso em toda aventura, né? Mas será que não tem como pegar os únicos 2 guardas ali e levar com a gente? Os caras, qualquer coisa que acontecer nele morre e... Não, vamos levar esse pessoal aí. Não, o que já aconteceu de aventura minha? Ele fala, a gente pode armar todos os camponeses e colocar eles na frente. Isso! Olha assim, em que mundo o camponês faria isso? Tipo, de pegar em armas e ir pra frente, não. Se ele fosse fazer isso, ele já tinha feito antes de vocês chegarem, né? Não, eu acho legal você dar essa... Fala assim, olha, no caso dos camponeses, assim, tenta argumentar. Porque o cara pode chegar com um bom argumento e falar assim, gente, estamos aqui, mas precisamos da ajuda de vocês e nós vamos dar suporte, nós vamos ensinar vocês a pegarem armas. E aí faz rolagem de teste de persuasão aí. Assim, aí fala, a galera tá se sentindo segura, mas eles vão se fuder. Mas o que importa é que eles estão achando que agora vai dar tudo certo. Então, eu acho legal. Você tem que... Com toda certeza. Não, com toda certeza. Se faz sentido na história, sim. E você tem que dar agência pros seus jogadores, né? Você tem que tentar deixar ele fazer. Existe a possibilidade de você convencer a galera que é camponês de ir na frente ali. Claro. Mas eu acho que depois que o ogro passar uma pancada ali e derrubar 2 no meio, não só os camponeses, como a galera também vai pensar 2 vezes. Peraí, talvez não tenha sido uma boa ideia. Os caras vão fugir. Ali. Sei lá, os caras depois vão supor que a guerra acaba ali, o pessoal ganha. Os aventureiros vão ficar mal vistos, né? Vai ter gente... Ou sei lá, o ferreiro perdeu o filho mais novo que foi convencido pelo argumento do lado do maluco lá. Pronto, o ferreiro falou assim, meu amigo, se vocês quiserem serviço aqui comigo, vocês vão ter que pagar 2 vezes mais, senão eu não vou fazer nada pra vocês. Então tem que ter consequência. Não, acontece manteiga numa dessa, né? Acontece isso, lá nas minhas campanhas, teve uma campanha lá que receberam uma missão que era pra derrotar um grupo de orcs e ogros que estavam ficando lá do lado lá, que estavam atacando o pessoal que tava andando na estrada, né? O grupo lá foi fazer outra coisa, voltou, sei lá, depois de 15 dias. Tinha dado... É lógico que deu merda. É lógico que grande parte da cidade morreu no ataque e depois eles desapareceram. E a quest sumiu, óbvio. Você não pode esperar que um grupo que tá ali do lado, ali, que tá prestes a atacar a cidade, vai esperar você voltar da sua missão de 25 dias e vai estar lá esperando você. Não, tem todo mundo rolando, né? Então tem que ter essa ideia, né? Já matei vários NPCs porque os jogadores escolheram ir para um lado ao invés de acudir um lado. Eu já só marco no meu negócio, tal NPC está morto.
Eu faço Mas a mesma coisa. Mas aí eu rolo um D20 e falo assim, ó, se sair 20 no dado, ele conseguiu se esconder e escapou com vida, sabe? Não, o que aconteceu? Muito engraçado isso. Por exemplo, eles estavam viajando. Tive um grupo meu, no Curse of Strahd, tava viajando de cavalo. Aí eles chegaram numa parte lá que era ruim pro cavalo andar, era pântano, né? Aí eles falaram, gente, vai mandar o cavalo de volta. Eu falei, vocês vão mandar o cavalo de volta no pântano? Aí ele falou, não, vamos, não sei o que. Aí eu fui lá e rolei, né? Falei, vamos ver os encontros aqui. Eles não sabiam, né? Que eu tava... Rolei os encontros lá. Eles deram muita sorte que não teve encontro, mas os cavalos não morreram. Beleza, é uma possibilidade, não né? De é? sorte ele sobreviver, né? Todo feliz que o cavalo tava lá. Mas eu falei, gente, ó, eu não sei se deixar cavalo correr aí pro meio da floresta sozinho deve ser a melhor das ideias, hein? Aí eu até falo isso na sessão 0. Eu falo assim, gente, eu vou rolar os dados em aberto e eu costumo, até falo assim às vezes, eu costumo às vezes rolar alguns dados, não se preocupem, porque eu tô vendo se alguma coisa que vocês escolheram fazer se tá gerando consequências. Uhum. Porque eu gosto de deixar claro pros jogadores, às vezes, na sessão 0, que eu evito conduzir, eu evito colocar a minha vontade num determinado evento. Com certeza. Eu gosto de deixar, às vezes, olha, quais são as chances disso acontecer e quais são as chances disso acontecer? Exatamente como você falou, vamos deixar os cavalos aqui fora. Tem uma chance de alguém passar, roubar os cavalos? Tem, mas dependendo do local, você fala, é mínima essa chance, nesse momento, né? Se for de dia, enfim. Então eu rolo um dadinho. Por quê? E eu deixo esse dado rolado na tela. Pra eles falarem assim, ué, por que o mestre rolou um dado agora? Calma que eu tô vendo. Eu falo. Eu falo assim, não, gente, eu tô verificando algumas coisas aqui, é coisa de mestre. Eu não faço escondido, eu faço aberto, mas eu não falo o que significa. Porque eu quero que os jogadores percebam que a coisa tá viva e que cada decisão que eles tomam pode gerar uma consequência que eles não pararam pra pensar. E aí, de repente, aí eu falo também, de repente, vamos supor, se eles voltam, falam, seus cavalos não estão mais. Eles falam, como assim? Foi roubado? Aí fala, o mestre tá sacaneando a gente. Aí eu falo, não, naquele momento que eu rolei o dado, se eu tirasse, sei lá, 19 ou 20 no dado, o cavalo de vocês ia ser roubado, porque existe essa chance na região. Então, vocês foram azarados. Uhum. Pra também não ficar aquela coisa, foi o mestre que foi lá e fez isso sem ele, só porque ele quis, só pra poder ferrar a gente, sabe? Pra punir a gente, sei lá. Eu não gosto disso, eu não gosto de passar por um mestre que manipulou o jogo pra punir. Não, vamos deixar os dados decidirem. Então eu falo isso também na sessão 0. Gente, Moisés Dias comentou aqui, ó. Eu tive uma situação em uma mesa de D&D. Não tinha muita experiência em RPG na época, estava começando no hobby. Depois de várias sessões, um jogador falou: meu personagem é sombrio, assassinato. Acho que é assassino, talvez, né? Aí ele continuou: então, ele pode fazer tortura, etc. E eu fico bem bolado com isso, porque pra mim deveria ser falado no início, sabe? E o Moisés continua escrevendo, eu vou ler tudo aqui. E a situação foi moldada para, abre aspas, mas nisso estraga imersão e surpresa, fecha aspas. Eu ainda discordei e fiquei bem bolado. Mas a impressão que deu foi que o pessoal queria descobrir essas coisas. Eu, pelo contrário, precisaria saber isso bem no começo, até para saber se jogaria a campanha. Eu estou errado nesse ponto? E aí ele termina aqui, ó. Não sei se isso foi comentado antes de eu chegar aqui na transmissão ao vivo. Em resumo, seria esse tema sensível. Então, assim, eu acho que você não estava errado, não. Eu acho que a gente já discutiu isso, a gente já comentou sobre isso, e acho que eu fui, inclusive, que comentei de tentar falar no começo da aventura o que o Alisson comentou do personagem querer sacanear o outro e fazer um PVP no meio da aventura. Eu acho que sim, no começo, ali na sessão 0, se você tem essas intenções com o seu personagem, não fale só para o mestre, mas fale para todos os outros jogadores. Mas pode estragar a surpresa. Eu acho, assim, às vezes na sua cabeça, a surpresa que você está imaginando que é uma surpresa positiva pode ser negativa, ainda mais se envolver questões sensíveis. Se você quer falar, não é isso minha surpresa. A surpresa é que o meu personagem, ele é caolho e quando ele for soltar um raio pelo alho, vai estourar o negócio que tá por olho dele e todo mundo vai ficar surpreso que ele consegue disparar pelos 2 olhos. Cara, essa surpresa, tenho certeza que não vai afetar ninguém. Não tem nada sensível em relação a isso, tá?
Agora, pontos, situações sensíveis, eu acho que tem que ser faladas, não importa o motivo. Mesmo que estrague a surpresa. Eu acho melhor. Eu acho melhor falar logo de cara, vai ter tortura. Não. Se você gosta de descrever e narrar cenas do seu personagem torturando pessoas, e se não for o clima da mesa, acho melhor, ou você sai, ou não faça isso, porque não vai rolar isso aqui, sabe? Então, eu acho que você, Moisés, estava certo. É a minha opinião. E você, Conrado? Eu acho que você estava corretíssimo. E esse tipo de surpresa é extremamente desagradável, ainda mais quando impacta, sempre vai impactar na sua agência, vai impactar no que você está recebendo, né? E eu ainda adiciono um pouco mais. Eu digo que isso acontece também com jogador e mestre. Tem jogador que quer chegar com surpresa e surpreender o mestre, sendo que o mestre tá ali no jogo para ajudar o cara a chegar onde ele quer. E quantas vezes no meu jogo o cara interpretou uma regra errado, fez uma build, falou assim, agora eu tô chegando com a build aqui, eu vou surpreender o mestre. Eu falei, pô, cara, não é assim que funciona a sua build. Não é assim que funciona a mecânica. Aí o cara, não, mas eu não sei o quê. Ele queria me surpreender, só que chegou na hora ali, tentando fazer um negócio diferente e daqui a pouco não deu certo. Só que se ele tivesse falado comigo, eu teria falado antes pra ele. Cara, não é bem assim, eu acho que você não vai conseguir chegar no que você quer, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o cara trocar tudo que ele fez agora, fazer outra coisa. Fica uma situação ruim. A minha dica é que na sessão 0, fale isso pros jogadores. E jogadores que estão ouvindo isso aqui também, falem com o seu mestre tudo. Tudo. Às vezes, claro, que você quer deixar um negócio alizinho assim, mas você quer um negócio mecânico, um negócio do tipo, você quer discutir tática. Eu já tive jogador que criou grupo novo para discutir tática contra um monstro meu. Chegou lá, não aconteceu nada do que eles acharam, porque não era assim que funcionava. Ou tirou no dado e o plano não funcionou, né? Eu falei, gente, fala comigo. Pergunta antes. Vocês estão planejando alguma coisa? Pergunta antes pra mim. Pergunta, Conrado, é assim que funciona essa mecânica? É assim que funcionaria? Aí eu falei, não, eu acho que isso daí funcionaria, é uma boa tática. Porque eu não sou um mestre que eu quero ganhar com você. Eu não quero ganhar. Eu quero fazer um negócio legal. Eu te digo que a maioria dos mestres, tenho certeza que a maioria dos mestres bons, Rafael, todos os mestres aí profissionais, a gente não tá ali pra jogar contra vocês. Muito pelo contrário. Muitos dos monstros nossos, eles fazem as coisas do jeito que a gente sabe que o monstro faria. Se o ogro é burro, ele faz jogada burra. Um zumbi, ele não vai tentar te fazer uma emboscada em você, ele não vai ser inteligente pra correr, não é verdade? A gente casa com o personagem o que ele faria de qualquer jeito. Então você não vai estragar nada, né? E 2 gumes. Você vai criar uma surpresa igual foi dito aqui, vai criar uma surpresa desagradável para os outros jogadores? Fala antes. Talvez não é esse boom todo que você tá achando, né? Exato. Não é tão satisfatório para você e é muito ruim para os outros jogadores, né? Então concordo plenamente. Show. Quer acrescentar alguma coisa final então, Alisson? Eu sou... nesse sentido, eu acredito que a atitude dele de ter expressado que estava ruim, concordo 200%, acho que ele estava completamente certo com relação a isso. Com relação a falar para o mestre, né, que o Conrado trouxe ali, eu acho que o mestre... se tu tá jogando com o mestre que tá jogando contra ti, sabe, desiste. Ou conversa com ele, se ele não mudar, porque daí perde a graça. Porque eu sou dessa, que nem o Conrado falou, eu acho que o mestre tem que saber de tudo. Porque ele sabendo que o personagem poderia torturar, que o personagem poderia fazer assassinato, não no PVP, mas com criaturas, enfim... o mestre poderia ter trazido isso na sessão 0. Gente, alguém tem problema com tortura? Alguém tem problema com assassinato? Isso, aquilo, aquele outro, etc. Seja qual for a ideia que o cara queira trazer. Eu tenho. Ele poderia ter falado isso já na sessão 0, entendeu? Com relação a surpreender, eu acho legal. Eu acho legal o pessoal ir se descobrindo também durante a mesa. Porque senão tu acaba tirando toda... Não vou dizer tirando, mas há coisas a descobrir ainda. Se eu chegar na primeira sessão e falar, meu personagem é um assassino e vai torturar pessoas, vai ter situações ali que nem o Moisés vai falar assim, eu não concordo, não acho legal, e vai ter pessoas que vão falar, não tenho problema com isso, e aí quando isso acontecer, não vai ter nenhum tipo de surpresa. Nesse caso, é uma surpresa talvez não tão elegante, não tão legal, mas tem outras coisas que podem acontecer. Eu trouxe aqui o exemplo do meu personagem com a doença ali lá no início, né? Que é uma coisa que eu gostaria de dar esse senso de urgência para os outros jogadores. E se eu chegasse e falasse na primeira sessão, olha, meu personagem tem isso, tem essa doença, tem essa característica,
talvez perdesse um pouco do formato como os outros jogadores e aí as pessoas interagiriam com o meu personagem em jogo, entendeu? Esse é o meu medo, só de mudar como as pessoas veem aquele jogador, aquele personagem, em virtude dele já terem informações antecipadas. Tá. Pra usar de exemplo o que você falou agora, Alisson, se você tivesse falado comigo, se eu fosse seu mestre com essa situação sua do seu personagem, e você tivesse falado que o seu personagem tinha câncer, eu teria sugerido pra você, falar, se você quer colocar uma doença que vai avançando e que vai deteriorar o seu personagem, eu trocaria, né, a doença por essa doença, no caso, por uma outra doença que tem lá no livro que faz a mesma coisa, só que ela tem uma outra aparência, entendeu? Ela é o esporo do não sei o que da onde que tá tendo o mesmo efeito, sabe? E aí... Não, talvez... só pra chegar, eu não falei câncer, até porque não se tinha diagnóstico disso naquela época, né? Pelo menos não dessa forma. Ah, ok. Tá, entendi. Era uma doença que acabou que parecia, né? Exatamente. E as características entendi. que eu ia descrevendo, avançando, tava batendo muito com o que a pessoa passou. Agora eu entendi. Você nem chegou a falar câncer. Não, eu falei, tem uma doença degenerativa e durante o andamento eu fui pra, começou isso, começou aquilo, começou aquele outro. Tá, mas entendi. Deixa eu colocar num ponto Foram aqui. 3 sessões dessa evolução, que o cara, na terceira, que ele... foi bem específico, foi bem específico. Foi bem específico. Enfim, não teria muito outras formas de fazer isso. Sim, por isso agora tá com uma sessão 0. Tem alguma limitação com doença. Então, como a gente... somos eternos aprendizes, né? Se você estivesse jogando comigo como mestre, eu vou ser muito sincero aqui, tivesse falado disso, eu não teria trazido isso na sessão 0. Foi agora que eu aprendi com você, que eu pensei, cara, eu não tinha pensado, eu não tinha extrapolado dessa maneira. Alguém tem problema com isso? Eu não tinha pensado nisso até chegar aqui, né? Agora que você não. falou, eu já começo a pensar, peraí, se o cara fez alguma coisa ali, agora eu talvez tenha que ler um pouco mais o background dele ali, pra ter uma ideia de... Pode ser que tenha alguma coisa que eu tenho que perguntar aqui, né? Porque tem umas coisas que na minha... Exatamente, né? Então, agora, eu já aprendi agora, pelo menos, né? Agora eu já sei que pode ser uma coisa acontecer. Interessante trazer, assim, né? Quando pega uma coisa mais específica, um background mais pesadinho, assim, sabe? Pode ir, verdade. né? Boa. A ideia da doença nem era, que nem eu falei, nem era ser pesado, era simplesmente o personagem tinha pressa porque ele sabia que tinha um tempo, e até depois o mestre falou assim, tá, mas quando tu chegar em tal nível, tu vai ter tal magia disponível, mas um personagem nível 1 saindo recém da casa não vai saber disso, entendeu? Ele sabe porque ele foi lá um mestre e tal, identificou que ele tinha uma característica, que pessoas que tinham aquela característica, enfim, não vou entrar em detalhes, mas tinham esse prazo, esse tempo de perspectiva e assim foi. Mas é uma situação realmente bem específica, né? Sim. Mas eu concordo plenamente com o que você falou. O mestre tem que saber. Você tem que chegar nisso. Você tem que saber, não tem que fazer. Não tem que fazer. Deu uma informação pro mestre, ele tá usando isso contra ti. Exatamente. Aí não faz sentido. E você tem que confiar também, sabe? Às vezes é exatamente isso que já ia acontecer. Às vezes você falou alguma coisa. O mestre também não tem como mudar o contrário se você falar pra ele, né? Mas será que esse personagem aqui vai me tacar uma Lightning Bolt de novo? E era isso que ele ia fazer? Você vai parar porque o cara falou isso? Aí também não tem como, né? Mas o contrário também é específico, né? Será que ele vai tacar Lightning Bolt? Aí você fala assim, eu vou tacar Lightning Bolt e coloca um Spell Slot? Não, você tem que ser justo, né? Ele vai fazer o que ele ia fazer e acabou, entendeu? Então, você tem que entender que o seu mestre ali, e eu tenho certeza, gente, que todo jogador sente isso, assim como o mestre sente quando o jogador tá sacaneando. Você sente que o mestre tá sacaneando, que ele tá contra você, que ele tá querendo te ferrar. Você sente, não tem como não sentir, sabe? E assim que você sente também o mestre que tá torcendo pra você conseguir ali e fica até eu sou esse mestre. Eu torço pro cara, vai. Mas eu também, se for ali pra macetar o cara no chão, infelizmente vai ser isso que vai acontecer. Porque é assim, fazer o quê? Mas eu torço muito. Aí isso a gente pode trazer pras histórias de TPK, hein? Eu tenho uma muito boa demais desafando. Muito boa. Olha só. Todo mundo já até sabe aonde que aconteceu. Aqui, ó, tá na pauta, tá anotado na pauta. Eu vou fazer um programa de histórias de TPK. Talvez eu tenha que trazer mais gente pra contar histórias. É muito bom. Maravilha.
Vamos encerrar então, Conrado. Você quer deixar um recado final? Quer falar dos seus canais, do pessoal, do seu serviço, do seu trabalho? Deixa aí o seu recadinho final pra galera que quer te conhecer mais. Gostaria muito. E, bom, vou ser bem breve aqui. Gente, o jogo que tá rolando ali, o negócio é profissional. Você pode assistir a primeira... Eu tenho tanta confiança no que eu tô fazendo ali. Assiste o primeiro episódio da mesa ali. Você vai ver como é que é o início. Já vai estar situado na aventura. Vai ver que tá bem no comecinho. E eu chamo você pra jogar com a gente, porque o negócio é muito bom. Não é a primeira mesa desse tipo. Não será a última. E você está muito mais do que convidado para jogar comigo e com o resto do pessoal, todos ótimos jogadores. Estarão em ótimas mãos. Então, Rafael, o link tá em algum lugar aí? É o link para você entrar no grupo de WhatsApp, para você conversar com o Mestre Conrado, para você depois saber com mais informações, tá? É um link que você pode entrar. O link é esse aqui, ó. bit.ly esse link é com Y, bit.ly mesa-2-MDS-2x-cestas. Tá meio compridinho o link, é porque, né, é um link para poder falar que é a mesa 2 da Maldição de Strahd 2 vezes nas sextas-feiras. Se você entrar agora aí, você vai pro grupo de WhatsApp, onde tá o Mestre Conrado, onde estão os outros jogadores, pode conversar e entrar pra mesa. Se você achar legal, você fala, beleza, tô pronto, quando que eu começo? Se não, valeu pessoal, obrigado, tchau, e sai. Já entraram várias pessoas lá, conversaram e saíram. Mas, felizmente, 4 entraram, 4 ficaram e o pessoal tá jogando. O Felipe acrescentou aqui, ó, eu achei legal ver a diferença entre as mesas do Conrado, como cada grupo de jogadores reage e interage com a aventura. Ah, porque acho que o Felipe deve ter visto as duas mesas, porque você tá com a mesa 1 e com a mesa 2, né? Uhum. E aí ele tá falando aqui que ele viu a interação da diferença. Ai, que legal, tá vendo? Uhum. Ah, perfeito. Ótimo. E pra fechar então, Alisson, mais algum comentário? Você quer adicionar mais alguma coisa? Quer deixar algum contato seu? Tá fazendo alguma coisa diferente que você queira divulgar pra galera? É com você. A princípio, não sou famoso, não produzo nada, só sobrevivo. O que eu posso dizer é joguem RPG, se divirtam, conversem com os mestres principalmente, conversem com os outros jogadores, caso vocês sintam alguma coisa. Enfim, não deixe de falar, de se comunicar. E se não tiver legal, cara, não tem por que continuar, entendeu? Acho que é só isso aí que fica de recado mesmo. Perfeito. Então é isso. Eu agradeço a participação do pessoal que acompanhou ao vivo, mandou suas perguntas, fez seus comentários. E agradeço também, novamente, ao pessoal que apoia esse projeto, os padrinhos e madrinhas do RPG Next. Sem vocês, esse programa não estaria aqui, né? Porque esse programa foi feito para tirar dúvidas dos padrinhos e madrinhas do projeto. E agradecer ao Conrado, que está aqui também trazendo esse conteúdo e compartilhando a sua experiência com a gente. E valeu, Alisson, por ter enviado a pergunta lá no grupo dos padrinhos do WhatsApp. Já cacei e já estamos aqui, beleza? Valeu então, pessoal. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Um abraço e valeu! Um abraço aí, galera. Falou, tchau, tchau.